Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sempre aqui conosco, de segunda a sexta-feira, às 9 da noite, temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, o programa Lux Esotérica, um oferecimento dos associados simpatizantes da Levir, aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho. Damos uma vez mais as boas-vindas a toda a nossa audiência, você que está nos acompanhando ao vivo aqui pela Rádio Esotérica FM e você que está me acompanhando a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada no site da Levir, a loja esotérica virtual. Vamos dar continuidade aos nossos estudos do livro de Geoffrey Hodgson, A Luz do Santuário, o Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, esse grande teósofo inglês que por mais de 60 anos trabalhou pela expansão da sabedoria divina no mundo e durante toda a sua carreira espiritual ele foi compilando o seu diário que trouxe as mais elevadas experiências pelas quais ele passou. E você pode ler em primeira mão esse livro na língua portuguesa, ouvintes, aqui, tanto pelo site da Levir, como aqui pelo site da rádio, www.esoterica.fm. Baixem aqui gratuitamente o e-book em PDF com A Luz do Santuário. E vamos trazer mais alguns temas para vocês deste realmente muito significativo livro, que tem pequenas passagens, mas que são muito inspiradoras e algumas vezes são mencionadas terminologias ou são mencionadas situações que os nossos humildes comentários, quem sabe, podem suprir a compreensão da nossa audiência. Nosso propósito aqui é justamente fazer o aperitivo para que vocês, ouvintes, leiam por si mesmos esse livro e usem para as suas meditações, para as suas ponderações desse conhecimento arcano que Geoffrey Hodgson trouxe para nós. Então vamos aqui a uma passagem que está na página 43 aqui da Luz do Santuário, na versão em e-book, editada aqui em português pelo nosso querido Raul Branco, a quem agradecemos esta magnífica tradução que nos permite acessar esse material. E Geoffrey Hodgson menciona então um acontecimento que se passou com ele em 27 de maio de 1923. Quando ele relata: Jane, a esposa de Geoffrey Hodgson, e eu, Geoffrey Hodgson, retornávamos de um passeio à noite. Observei um Deva passando acima. Deva é um anjo na nossa terminologia judaico-cristã. Ele observou esse anjo passando acima, aparentemente pertencendo a um grau paralelo com os estágios elevados da senda da evolução. Ele era inteiramente de cor branca e suas vestes áuricas eram de um branco resplandecente como a neve. Sua face era benigna e bela, e a expressão mais bondosa e humana do que a de alguns devas que eu havia observado. Algo em nossa aparência atrai-o e ele pairou sobre nossas cabeças. Eu inferi que ele vinha das regiões árticas. Ele pareceu transmitir, falar como se segue. Abre aspas. A mensagem que Geoffrey Hodgson recebeu. Sou do norte, das terras nevadas desoladas e dos campos de gelo, e estou viajando para o oeste. Sou um dos agentes do Senhor do Norte. Lá também a vida está crescendo, como estão muitas pessoas.
que a bênção dos 4 senhores esteja com vocês e que a luz que brilha ao seu redor brilhe sobre seus companheiros como eu brilho sobre vocês. Fecha aspas. E Geoffrey Hodgson menciona aqui que ele estava retornando de um serviço na igreja. E vamos terminar então esta passagem para depois comentá-la. Então o anjo desceu até a sua aura, a aura dos dois, e os envolveu e derramou força sobre nós, assistindo o fluxo com o movimento das mãos, repetidas vezes. Elas juntavam-se diante de seu peito com os dedos apontando para cima e eram separadas por um movimento brusco para baixo e para fora. O efeito disso sobre nós era semelhante a uma descarga elétrica. O fluxo áurico parecia muito com vestes brancas esvoaçantes e a radiação usual, semelhante a asas, não era tão aparente. O método de comunicação e a aura luminosa eram decididamente dévicas. No entanto, a aparência geral, expressão e sentimento eram bem mais humanos do que tem sido o caso com aqueles poucos membros do reino dévico que tem sido meu privilégio contatar. O viajante pareceu nos acompanhar por alguma distância em direção de nossa casa e depois retomou sua jornada em direção para o oeste. E aqui termina essa entrada do dia 27 de maio de 1923 do Diário Oculto de Geoffrey Hodgson. E pode parecer uma passagem muito simplória, ouvintes, mas tem aí realmente coisas muito interessantes, principalmente pelo aspecto do contato que Geoffrey Hodgson tinha frequentemente com os anjos. E isso, ouvintes, é uma coisa que não só se passa com altos iniciados, como é o caso de Geoffrey Hodgson, mas na verdade acontece com todas as pessoas desse planeta. Infelizmente, nós seres humanos, por termos os nossos sentidos fechados para o mundo espiritual, não reconhecemos a grande fraternidade que existe entre anjos e homens. Os hindus, de uma forma talvez muito exagerada, dizem que existem 300 milhões de anjos para cada ser humano que existe aqui na Terra. O número com certeza não é esse, mas o fato é que a população dos seres angélicos é infinitamente maior do que a de seres humanos, tanto encarnados como os desencarnados, porque a nossa humanidade, esse é um número que nós sempre estamos repetindo aqui, tem cerca de 60 bilhões de almas que estão exatamente no mesmo ponto da evolução, a evolução humana. E com certeza para cada ser humano nesse planeta, ouvintes, existe uma grande quantidade de anjos, e o trânsito entre os planos espirituais e o plano material, para nós, almas humanas, só é possível com a assistência dos anjos. E então a nossa relação com o reino angélico é muito mais intensa do que nós podemos imaginar. E no mundo atual, e já vai caindo até em desuso, a única coisa que as pessoas têm expectativa com relação aos anjos é quando acontece
o batismo dentro da tradição católica, quando se diz que um anjo passa a acompanhar o infante, a criança, após ela ser batizada num altar cristão. E mesmo isso hoje em dia vai caindo em desuso, mas antigamente essa tradição era muito intensa e com certeza era considerado um pecado realmente deixar uma criança sem ser batizada. Era considerado algo que realmente prejudicaria o indivíduo, ele ser então pagão, não ser batizado, não ter entrado na igreja de Cristo. E isso é um ponto que invariavelmente as pessoas me indagam, porque como eu sou um sacerdote da Igreja Católica Liberal e estou ordenado para fazer o batismo, esse é um momento para nós esclarecermos isso, caros ouvintes. E primeiramente nós temos que tirar essa ideia de que é um pecado não se batizar uma criança. Porque naturalmente que crianças no mundo inteiro que não pertencem à tradição cristã não são batizadas, e nós não podemos imputar esta qualificação de pagão ou de estar fora daqueles que serão, do número daqueles que serão salvos, aqueles homens e mulheres que não foram batizados na igreja. Mas o fato, ouvintes, é que o batismo, ele é uma iniciação. Ele é uma das iniciações que sempre existiram no mundo desde que os mistérios foram instituídos nesse planeta, com o mesmo grande rei do mundo que é o chefe da grande fraternidade branca. E nós podemos perceber que não foi nem sequer o Mestre Jesus que inventou o batismo, porque antes dele assumir a sua divina missão, ele justamente encontrou com seu primo, com João, aquele que ficou sendo conhecido como João Batista, e ele pediu que João o batizasse no Rio Jordão. E João o fazia correntemente. E nós temos informações que o batismo é uma tradição que se perde na noite dos tempos. E foi justamente nesse momento, ouvintes, quando ele foi batizado nas calmas águas, do Rio Jordão, que deveria ser chamado mais de Córrego Jordão, porque a maior parte do Rio Jordão é um rio pouco caudaloso, e ali Jesus recebeu esse batismo muito a contragosto, porque João Batista disse que realmente quem devia batizá-lo era Jesus e não o contrário. Mas Jesus não se fez de rogado e se ajoelhou e pediu: cumpra o seu dever. E naquele momento a pomba do Espírito Santo baixou, e a partir daquele instante Jesus passou a ser chamado o Cristo, pois a palavra Cristo quer dizer ungido. Ele recebeu a unção que veio do alto. E aliás, ouvintes, é essa a experiência que todos nós devemos buscar dentro da nossa religião, qualquer que ela seja, essa experiência crística, essa experiência sublime da descida da energia divina que vem do centro do nosso Sol, essa experiência do fogo que consome espiritualmente e que é descrito como uma pomba, que obviamente que não é uma ave, mas sim são as línguas
de energia, as línguas de fogo que foram descritas no episódio do Pentecostes. Por isso que algumas igrejas são chamadas de pentecostais. E, ouvintes, então, passar pelo batismo é receber um pouco de uma energia semelhante que é conduzida pelo sacerdote, que nada mais é do que um emissário, do que um intermediário entre esta poderosa força e a criança ou até o adulto. Porque qualquer um pode ser batizado, quer seja criança ou quer seja adulto. E eu sei que nesse momento há pessoas que estão interessadas juntamente nesse batismo, porque pelo menos na tradição que eu participo, o batismo não é simplesmente, ouvintes, a entrada na igreja cristã, mas é um momento em que se faz uma limpeza dos centros energéticos, aonde se abençoa a aura da criança, e também o é feito para os adultos, e por meio da utilização do óleo sagrado, o óleo do crisma, o óleo que representa justamente o poder da energia divina que desce até a matéria. Justamente esse óleo é passado sobre os pontos do corpo físico, aonde se sabe que acima deles existe os chakras, os centros energéticos. E o sacerdote, com o poder que lhe é conferido pela ordem dos sacerdotes de Melquisedeque, o grande rei de Salém, o sacerdote do Altíssimo, como nos descreve a Bíblia, ele abre a aura do indivíduo e pronuncia as palavras de poder para que a aura seja purificada. No caso do adulto, o efeito é menor, mas no caso da criança, isso é muito interessante, ouvintes, porque muitas sementes do mal que podem estar incutidas ali na aura da criança podem ser realmente limpas, podem ser extirpadas, e depois esses chakras são fechados, uma bênção é feita com a imposição de mãos sobre o alto da cabeça, no chakra coronário que liga o indivíduo até o universo, e uma bênção é feita ligando esta criança com a ordem de Cristo, para que ela entre na igreja, não simplesmente a igreja material aqui na terra, mas principalmente a tradição espiritual da grande fraternidade branca, cujas primeiras iniciações é conferida exatamente pelo Cristo. E, finalmente, nesta cerimônia, o sacerdote conjura a um anjo, que na verdade é um espírito da natureza, um silfo, que está praticamente para se transformar num anjo, por uma iniciação que ele passa. Esse espírito da natureza é associado com a aura da criança e realmente vai acompanhá-la por muitos anos, provavelmente até que ela atinja, os 7 anos ou mais de idade, quando o eu superior da criança começa realmente a se manifestar mais profundamente. Ele protege, ele inspira a criança para que ela realmente tenha saúde e tenha a condução da sua existência, para que ela seja um vaso perfeito para a sua própria alma. Então, ouvintes, aqueles que puderem, aqueles que quiserem trazer os seus filhos, ou mesmo sendo adultos, isso é muito importante, porque para o adulto realmente o batismo é a participação na igreja. Ele pode já ler os documentos e concordar ou não com os princípios da igreja,
não deixem, ouvintes, de conferir essa iniciação aos seus filhos, qualquer idade que eles tenham, ou para vocês mesmos. E dentro dessa categoria também está a crisma, né, que é feita com uma idade mais avançada, pelo menos, né, após os 9 anos ou mesmo na adolescência, onde o bispo também confere uma outra iniciação, trazendo a força do Espírito Santo para o indivíduo. Então o cristianismo, ele tem em si essas bênçãos que pertenciam aos mistérios antigos, e nós não podemos olvidar isso. E as pessoas mais evoluídas, como é o caso de Geoffrey Hodgson, gratuitamente ou gratamente são acompanhadas por anjos como esses, que reconhecem na aura do indivíduo a santidade, a dedicação, e Geoffrey Hodgson recebeu então essa bênção na forma de energias que ele menciona aqui, que era como uma descarga elétrica, um fluxo de energia que vinha do anjo para ele. E o anjo mencionou que era um dos agentes do Senhor do Norte. E vocês podem perguntar, mas que história é essa? Que Senhor do Norte é esse? E aqueles nossos ouvintes que são ritualistas, que participam da tradição do templo, sabe que nenhum templo pode ser instalado, nenhum ritual pode ser instalado sem reconhecer essas 4 grandes divindades, ou os 4 grandes arcanjos dos pontos cardeais do norte, do sul, do leste, do oeste. São anjos, na verdade arcanjos poderosíssimos, que são chamados os Deva-Rajas, e são também os senhores do karma, que regem os 4 pontos cardeais do nosso planeta. Então, fazer um ritual sem reconhecer, sem instalar as energias dos 4 pontos cardeais, é realmente desconhecer essa realidade profunda que esse anjo que apareceu a Geoffrey Hodgson não só confirma essa tradição, como é realmente uma expressão do contato que todos nós seres humanos temos com os seres angélicos, e nós sempre vamos estar voltando a esse tema enquanto nós estivermos aqui comentando o livro de Geoffrey Hodgson, porque Hodgson foi praticamente quem começou essa, entre aspas, moda da divulgação do reino angélico, porque até essa época ninguém escrevia nada sobre anjos, e a própria igreja já estava até esquecendo essa tradição. Mas passemos aqui a uma outra experiência, agora em 1925, no mês de novembro, entre os dias 15 e 16, em Harrogate, em Yorkshire, na Inglaterra, enquanto nesses dias Geoffrey Hodgson estava proferindo palestras para a seção inglesa da Sociedade Teosófica. E diz aqui Geoffrey Hodgson: eu sonhei que estava com Jane numa casa com os mestres Moria e Kuthumi e seus amigos. O mestre falou comigo do poder do amor e disse que ele envia seu amor ao mundo todos os dias. E eu respondi: o Senhor é capaz de engolir o mundo com seu amor, o poder, conhecimento e amor para salvar o mundo. E o mestre sorriu de uma forma um tanto deprecatória, e mencionei os nossos sentimentos de termos recebido uma bênção durante o dia, e perguntei se ele, o mestre, a havia enviado. E ele disse: essa é uma informação privada. E ele permitiu que eu me sentasse perto dele, e senti
a inexpressável felicidade e a arrebatadora alegria de estar perto dele. Pouco depois, e aí já é uma segunda parte aqui dessa entrada, na verdade vamos comentar primeiro essa primeira parte. Realmente esse tipo de sonho, na verdade, não é aquilo que nós comumente chamamos de sonho, mas sim é a memória da projeção astral de Geoffrey Hodgson, que, como acontece com quase todos os outros iniciados, se deslocam no tempo, no espaço, até a residência ou aos ashrams, né? Os centros espirituais onde residem no mundo os mestres. Pois, como nós também temos dito aqui no nosso programa, e repetimos isso mais uma vez, os mestres ouvintes têm todos corpos físicos, estão encarnados nesse mundo. Não faria sentido nenhum que eles ficassem habitando apenas nos planos espirituais. O fato deles permanecerem conosco nesse planeta, pois tendo já atingido a 5ª iniciação, se transformando em adeptos, ou seja, em mestres, eles já poderiam ter tomado um dos 7 caminhos que são a continuidade da evolução dentro do sistema solar. E um desses 7 caminhos é permanecer com a humanidade, trabalhando, recebendo, conduzindo discípulos para que eles entrem na senda do discipulado e passem a auxiliar os mestres para elevar o nível cultural, o nível material, também, por que não assim dizer, elevando a humanidade até o nível que ela tem que atingir. Então, os mestres diariamente meditam e lançam sobre o mundo a sua bênção a partir, do horário local onde cada um dos mestres está. A partir das 3 horas da madrugada, eles começam a enviar as suas bênçãos, e como há mestres espalhados por todo o planeta, praticamente não há nenhum momento do dia em que não esteja sendo irradiada essa bênção. E quando nós estivermos meditando, faríamos muito bem em sintonizar com algum desses mestres e sintonizar a sua bênção, ouvintes, porque isso é uma coisa que acontece diariamente. E todo o amor que nós enviarmos aos mestres será respondido com um fluxo de energia de amor que vem do alto, que vem justamente do santuário da Grande Fraternidade Branca, que é justamente o título desse livro de Geoffrey Hodgson. A Fraternidade Branca brilha por todo o planeta, desenvolvendo as características espirituais da humanidade como um todo, enquanto almas, e muito especificamente dos discípulos em particular. Mas, ouvintes, a segunda parte aqui dessa entrada nós vamos ler e comentar com vocês agora no nosso segundo bloco, porque o tempo não para. Apesar de nós realmente estarmos aqui expandindo o tempo e espaço, falando de temas espirituais, temas realmente muito agradáveis, nesta noite aqui de clima ameno, na cidade de São Paulo, na Zona Sul, eu vou convidá-los uma vez mais, ouvintes, aqui no nosso intervalo, para se integrarem aqui no número daqueles que apoiam a nossa iniciativa na internet, essa iniciativa de divulgação espiritualista. Precisamos do seu patrocínio para que aqui a nossa rádio, que o site da Levir continue aí se desenvolvendo. Estamos nos aproximando de 1 milhão de palestras transmitidas e sabe-se lá mais o que no futuro nós seremos capazes de fazer
quanto mais apoio nós tivermos, mais nós expandiremos esse trabalho. Vamos, ouvintes, ao nosso intervalo e voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Esotérica FM. Boa música e você, lado a lado. Saudações amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. O melhor da música. Esotérica FM. Sim, amigos ouvintes, o melhor da música durante todo o dia, e aqui às 21 horas o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira com vocês, sempre que possível ao vivo, como nós estamos fazendo hoje, mas sempre, nem que seja com algum programa gravado, nós sempre estamos aqui mantendo a tocha acesa, ouvintes, aqui nas noites da nossa programação. Agradeço muitíssimo a grande audiência daqueles que estão me acompanhando ao vivo, sempre aqui conosco, e você que está me acompanhando aí nas gravações. Muitíssimo obrigado pelo seu prestígio, pelo seu apoio e o patrocínio dos associados simpatizantes da Levir. E se você puder ou quiser, venham, ouvintes, nos apoiem. Nós precisamos muito aí da sua ajuda para manter e para expandir esse trabalho até que ele seja cada vez mais eficiente. Mas vamos continuar aqui, ouvintes, com as entradas do diário do Geoffrey Hodgson, e agora nós vamos ver aqui um episódio para deixar bem claro, ouvintes, que a vida do espiritualista não é apenas um mar de flores, que há realmente perigos e há situações onde o indivíduo, apesar de já ser alguém tão evoluído como era o caso de Geoffrey Hodgson, que muitas provações têm que ser passadas, e ele ainda aqui nessa entrada dos dias 15 e 16 de novembro de 1925, ele menciona: pouco depois de ter sido recebido em provação
pelo mestre Kuthumi, pois em algum lugar aqui do diário se menciona justamente quando Geoffrey Hodgson reingressou no plano material na escola que foi justamente instituída pelos mestres Moria e Kuthumi através da Madame Blavatsky, a escola esotérica, que a primeira coisa que aconteceu na consciência de Geoffrey Hodgson, quando ele uma vez mais entrou nessa escola, porque ele obviamente já havia participado da tradição dos mestres em outras vidas, é que o rosto do mestre Kuthumi apareceu diante dele e uma curta, mas muito significativa frase foi dita a ele, né? Seja bem-vindo de volta aos ranks da fraternidade. Ou seja, a personalidade material reencontrando aqui no mundo da ilusão, no mundo da matéria, esse mundo da separatividade, como é raro uma pessoa aqui nesse mundo conseguir retornar a uma tradição tão sublime e para a qual pouquíssimas pessoas têm um conhecimento do que vem a ser, pois ela não é divulgada pelas religiões, ela é pouco falada mesmo nas escolas de esoterismo, de ocultismo, mas Geoffrey Hodgson fez por merecer, procurou a Sociedade Teosófica, viu palestras de grandes teósofos e se preparou, entrou dentro das regras, das conformidades e retornou para aquela escola. E ele foi recebido em provação pelo mestre Kuthumi, que foi o seu primeiro mestre dentro da Fraternidade Branca. E essa não foi a primeira vez que Geoffrey Hodgson foi recebido na Fraternidade Branca, pois isso é uma coisa que se repete a cada encarnação, é um laço que tem que ser sempre refeito, precisa ser reconstituído para que a pessoa não se perca dos mestres ou da sua tradição evolutiva. E a aprovação, ouvintes, é o período que, quando o indivíduo é muito evoluído, né, como é o caso de Geoffrey Hodgson, o período probacionário, a aprovação, leva cerca de 7 anos, onde o indivíduo realmente passa por uma série de experiências em que o mestre põe o indivíduo em situações em que ele pode provar, né, já que é uma provação de que ele está apto a receber as instruções e que não vai romper o laço com o seu mestre, nem vai conspurcar, nem colocar energias negativas dentro dessa relação, porque, como nós já estudamos aqui na série de programas sobre os mestres e a senda, quando o indivíduo é recebido nesse nível, o mestre faz uma forma pensamento do discípulo e, com a sua energia, coloca essa forma pensamento que está sempre na hora do mestre em contato com o discípulo, de forma que o mestre, a qualquer momento do dia, nas 24 horas do dia, ele pode visualizar as vibrações do discípulo, o que ele está pensando, quais as emoções que ele está tendo e às vezes até quais são as atividades materiais que a pessoa está fazendo. E o mestre faz essa provação para saber se o indivíduo realmente suportará a iniciação e o que vier depois dela. Mas voltemos aqui. Então, depois de ter sido recebido em provação pelo mestre Kuthumi,
tive uma vívida experiência fora do corpo de tê-lo visitado outra vez. Ele estava sentado numa longa sala em sua própria casa, com vários discípulos mais novos que estavam confortavelmente acomodados perto dele. Quando cheguei, tive o grande privilégio de ser colocado num coxim elevado perto dele, à sua esquerda. Ele falou para todos nós, e nesse instante meu corpo se despertou, pois na verdade Geoffrey Hodgson estava com seu corpo físico na Inglaterra, mas ele estava projetado até o ashram do mestre Kutumi, lá no Vale dos Mestres, no Tibete. Então o corpo físico dele se despertou, fazendo com que a primeira pessoa aqui, porque é o próprio Geoffrey Hodgson descrevendo, fazendo com que eu ficasse ausente por um curto período de tempo. E aí o corpo adormeceu novamente e eu imediatamente retornei à sala do mestre e tive o privilégio de ser indicado para o mesmo assento, que ele indicou com um sorriso e um olhar amigável. Isso me preencheu com grande alegria, com a sua memória, como a sua memória ainda o faz. Havia almofadas coloridas na sala e eu percebi uma parte do arranjo arquitetônico. Pois, como nós dissemos, os mestres que têm os seus discípulos os reúnem nos planos hiperfísicos, na região em que eles residem, mas essa entrada não tem só essa parte interessante do ponto de vista positivo. Agora que vem a parte tenebrosa, digamos assim, e Geoffrey Hodgson assim a descreve. Mais tarde eu saí e me deparei num desfiladeiro, numa alta montanha coberta de neve, com um vale profundo abaixo. Dali veio um lama do gorro vermelho, ou do capuchinho vermelho, aquele que obviamente Blavatsky descreve na sua literatura como os Dugpas, né, que são os magros negros que se dizem, né, entre aspas, budistas. Na verdade eles só moram na região onde o budismo é predominante, no Tibete, no Nepal, mas na verdade esses gorros vermelhos são magos negros, né? Então dali veio um lama do gorro vermelho que se aproximou de mim dizendo: "Você é um jovem excepcional. Temos muito do que iria lhe interessar lá embaixo", convidando então Geoffrey Hodgson para que ele fosse para a região onde eles se reuniam. E Geoffrey Hodgson diz aqui: enquanto ele falava, percebi que tanto ele como seu centro, ou seja, a sua energia central do seu coração, eram de um caráter malévolo e que ele estava me tentando com promessas de experiências psíquicas e etc. E num impulso tolo, creio eu, fiz um poderoso sinal da cruz sobre ele e através dele. E isso o deixou furioso e ele disse: "Se você fizer isso outra vez, vou acabar com você." E estupidamente, Geoffrey Hodgson o fez novamente e por alguns momentos senti-me paralisado. No entanto, eu usei um método poderoso que me foi ensinado por Mary de la Middleton, uma amiga dele da Inglaterra, que imediatamente me libertou e eu atravessei rapidamente com o seu corpo astral e mental pela Ásia e a Europa até meu corpo que repousava, né, que dormia em Harrogate, em Yorkshire, na Inglaterra, onde naquela época Geoffrey Hodgson estava fazendo palestras. O lama do gorro vermelho seguiu-me furioso, mas eu consegui alcançar meu corpo
a salvo e despertei tremendo, com todo o conhecimento, né, com toda a memória das duas experiências claramente em minha mente. E aí, ouvintes, fica, infelizmente, essa informação, né, de que aqueles que não acreditam que existem os magos verdadeiramente negros, né, os magos que lutam pelo egoísmo e que praticam a magia egoísta, a magia negra, realmente eles existem, inclusive faz parte da própria aprovação que os mestres têm que fazer, de certa forma, esses passeios que os discípulos ocidentais fazem no Oriente acaba atraindo a atenção desses magos que vão realmente fazer a tentação, oferecendo poderes. E quando nós lemos nas escrituras cristãs que Jesus, retirado no deserto, foi tentado pelo diabo, que lhe ofereceu poder, lhe ofereceu dinheiro, tudo para que Jesus desistisse da sua caminhada e se unisse àquelas forças trevosas. Isso, ouvintes, não é realmente uma figura de linguagem. Isso realmente existe e nós também temos que estar atentos, temos que orar e vigiar, porque se nós formos confrontados com coisas desse tipo, nós temos que fazer, né? Geoffrey Hodgson fez duas coisas aí. Uma que ele achou que foi errada, que foi fazer um poderoso sinal da cruz, ouvintes. E aqueles de nós que forem cristãos devem ter uma fé inabalável nesse símbolo de poder que é o sinal da cruz, ouvintes. Porque a cruz cristã, quando ela é utilizada para se persignar, quando nós fazemos a cruz sobre nós mesmos, ou quando nós fazemos a cruz adiante de nós, em direção a locais, em direção a outras pessoas, a certas situações, nós devemos estar conscientes, ouvintes, de que o sinal da cruz é o sinal de Deus. É o sinal da quádrupla energia, da quádrupla bênção e efusão energética que vem do coração de Deus, que se manifesta no plano físico na forma dessa nossa magnífica estrela que nós chamamos do Sol. A cruz, ouvintes, não é o símbolo da morte que se coloca, infelizmente, nos cemitérios, sobre os jazigos, sobre as sepulturas, para indicar que ali alguém morreu. Porque, na verdade, a cruz é colocada ali não para dizer que o indivíduo está morto. Porque, obviamente, que no cemitério, se tiver alguém lá enterrado, é porque a pessoa está morta. Mas sim que a pessoa morreu e voltou para Deus, que é simbolizado pela cruz. E a cruz não deve simbolizar para nós que somos magos brancos, somos pessoas que buscamos a evolução, não deve simbolizar a morte, ouvintes, mas sim simbolizar a energia de Deus. Então, ao fazer o sinal da cruz, e isso eu faço diariamente e nos rituais durante a celebração da missa, com essa plena consciência, ouvintes, de que a cruz representa o símbolo da energia de Deus. Se nós entrarmos num ambiente desconhecido ou num local que nos dá medo, ou enfrentarmos realmente uma pessoa que nos apavora, que nos mete, que nos traz ansiedade, que nos dá medo, se vocês não puderem fazer o sinal da cruz com as mãos, façam com a mente, ouvintes, e pronunciem essa cruz sobre essa situação. Se puderem, façam a cruz no ambiente, façam sobre si mesmos, se persignem, se santifiquem.
E isso realmente deve ter deixado aquele indivíduo, esse mago negro, realmente muito furioso, porque obviamente que um sinal da cruz vindo da mão de um sacerdote não é a mesma coisa do que de uma pessoa que não foi ordenada, porque as mãos do sacerdote, elas foram desbloqueadas para que elas fluam o poder divino. Então, quando um sacerdote faz uma cruz no ambiente, no plano invisível, aquela cruz, com a sua energia, com o amarelo dourado que lhe é característico, permanece no ambiente durante muitas e muitas horas, ouvintes, quiçá até por dias, deixando esse local santificado, e nenhuma força negativa permanece no ambiente que foi assim benzido, ou recebeu essa bênção. Então, aqueles de nós que são cristãos devemos reverenciar isso. E, obviamente, que Geoffrey Hodgson fez uma manobra aqui que ele só disse quem lhe ensinou, que foi a Mary de la Middleton, mas com certeza há outras palavras de poder, outras conjurações que podem ser lançadas, porque a palavra tem poder, ouvintes, quando nós usamos a nossa voz para conduzir realmente o nosso pensamento. Ela causa mudanças não só no ambiente, mas na consciência das outras pessoas. Então nós devemos usar os nomes sagrados com muita parcimônia, inclusive faz parte dos 10 mandamentos, não usar o nome de Deus em vão. Não é em qualquer ocasião, qualquer problema que nós enfrentamos que nós devemos invocar a Deus, ouvintes. E não é só nas horas ruins, não é só na hora que alguma coisa dá errado que nós chamamos, ai meu Deus, me ajuda aqui. Não, nós devemos invocar a Deus naqueles momentos positivos, na nossa meditação, na purificação do nosso corpo e do ambiente. Mas as provações há de virem, ouvintes. E em 20 de novembro de 1932, Geoffrey Hodgson também fez uma pequeníssima anotação no seu diário aqui, que diz o seguinte: durante a noite, depois da última palestra pública em Nova York, lembrei-me de ter estado diante dos mestres Moria e Kuthumi. Este último sentado e o primeiro, o mestre Moria, de pé à sua esquerda. O trabalho nos Estados Unidos foi discutido e avaliado sem emoção. Encorajamento foi dado para o futuro, sendo que nós fomos considerados como mensageiros teosóficos itinerantes. E essa é realmente uma função extremamente valiosa, ouvintes. Nós deveríamos realmente apoiar, comparecer às palestras, aos workshops, aos retiros, aos encontros de pessoas que nós sabemos que falam dos mestres como realmente deve ser falado, porque muitos desses seres, se não a maioria deles, é acompanhada de discípulos e da própria influência dos mestres que estão por trás dessas pessoas. Disso eu posso realmente dar o meu testemunho, como muitas vezes eu tive a oportunidade de ver, ouvintes, nos planos invisíveis, com a pequena clarividência que eu possuo, que realmente, quando não o mestre, mas a sua forma de pensamento é enviada junto desses oradores. E no caso de Geoffrey Hodgson, que era o iniciado, isso realmente é uma verdade, ouvintes. Pois quando uma pessoa santa, um indivíduo dedicado à santidade, à espiritualidade, à divulgação
dos preceitos dos mestres da grande loja branca, como era o caso de Geoffrey Hodgson, de Annie Besant, de Leadbeater, de um Ginarajadasa, de tantos e tantos grandes teósofos, ou de não teósofos, de tantas outras organizações, ouvintes, mas pessoas que se dedicam a essa mesma proposta, que é de expandir a luz do mundo. Saibam, ouvintes, que essas pessoas não estão sozinhas. Era o caso, por exemplo, com Jiddu Krishnamurti, e tanta celeuma se causou quanto a sua mensagem no mundo, mas os próprios teósofos não entendiam muito bem o que Krishnamurti estava dizendo, porque eles esperavam dele um líder religioso, e na verdade Krishnamurti era um grande filósofo e filosofava ao vivo e a cores perante as pessoas. Mas como Charles Leadbeater era um grande clarividente, ele dizia: vão às palestras de Krishnamurti e não fiquem presos apenas às palavras que ele diz, mas vão, sentir as energias, as efusões que ele conduz, porque o próprio Geoffrey Hodgson atestou em alguma outra obra, ele presenciou que atrás de Krishnamurti muitos mestres da fraternidade branca acompanhavam o seu trabalho, as suas palestras públicas. Então assisti-lo era uma bênção, não só pela mensagem, pela força dos seus argumentos, mas pela efusão espiritual que acontecia por detrás dele, ouvintes. Então é importante nós estarmos conscientes disso, de que muitas pessoas nesse mundo podem não estar acompanhadas fisicamente pelos mestres, mas elas são condutoras das bênçãos da grande fraternidade. E o horário, ouvintes, avançou rápido mais uma vez, porque nós estamos falando aqui de coisas sagradas, de temas profundos do esoterismo, e a vantagem do diário, como é o caso aqui da Luz do Santuário, é que estão sendo faladas coisas práticas, porque os mestres, através de Geoffrey Hodgson e de outras pessoas, estão interessados no sucesso das organizações espiritualistas. Eles querem o sucesso da Sociedade Teosófica, da Rosa Cruz, da maçonaria, de tantas escolas ocultas que existem no mundo. Aquelas que são verdadeiramente ligadas com os mestres têm a inspiração deles. E quando, nessa última passagem, ele fala das suas palestras nos Estados Unidos, como os mestres realmente se importam com o sucesso do trabalho, da divulgação desses preceitos que essas organizações fazem. E o nosso trabalho aqui, de certa forma, também está ligado com essa tradição, ouvintes. Nós não estamos divulgando aqui especificamente nenhuma escola, mas ao mesmo tempo estamos divulgando todas elas. Porque se há uma coisa interessante na teosofia, é que ela é uma chave para a compreensão de todas as tradições espiritualistas, porque a teosofia é a sabedoria divina que está por trás de toda a grande movimentação espiritual. Então, ponto final é mais um programa Lux Esotérica, mas não sem antes nós fazermos uma última vibração, ouvintes. Convidamos a todos vocês, fechemos os nossos olhos, sintonizemos a batida dos nossos corações e visualizemos ali o brilho da nossa chispa divina. Essa luz se expanda, tome todo o nosso corpo e vamos, ouvintes, procurar compreender e internalizar essas palavras dessa meditação que foi em parte composta por Geoffrey Hodgson, que diz o seguinte:
mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter. É o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Que a luz esotérica, a chispa divina nos vossos corações, brilhe cada vez mais intensamente. Esse é o objetivo do nosso programa e a luz oculta, a luz esotérica já está aí com vocês. Façam sempre ela brilhar. E que a luz do santuário da grande fraternidade branca possa também iluminar o caminho das vossas vidas, ouvintes, e agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui a serviço da vossa evolução, querido e querida ouvinte. Nos despedimos aqui com o forte, o fraternal, caloroso abraço aqui de Osmar de Carvalho. Deixamos a bênção do mestre, do instrutor do mundo para todos vocês, na forma desse último mantra que nós fizemos. E vamos deixá-los agora com a programação musical sempre interativa aqui da Esotérica FM. Aguardamos vocês no nosso próximo programa. Vamos continuar estudando aqui os temas da luz do santuário diário culto de Jofre Hodgson. Uma boa noite, um bom descanso, bom repouso para vocês, ouvintes. Até o próximo programa Lux Esotérica.